Casares e sua estreia como titular do Corinthians. Multa da Gaviões da Fiel. Thiago Nunes e sonho de transformar Corinthians em time europeu. Saída de Mauro Bocelli do Timão. E números surpreendentes do meio-campista Ederson. Tudo isso e muito mais, amigo fanático. Seja bem-vindo novamente para conferir as nossas notícias diárias e relevantes. Hoje é dia de Corinthians e Santos. E você, acredita na vitória do Timão? Deixe aí nos comentários o placar do jogo, na sua opinião. Comenta também de qual lugar do Brasil ou do mundo você vai acompanhar ou acompanhou o clássico. Participe e faça parte desse bando de loucos. Já aproveita para conferir se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma notícia. Sem mais enrolação, deixa aquele like maroto e bora para as notícias. A Gaviões da Fiel, que convocou torcedores para um protesto no CT do Corinthians nesta terça-feira, foi intimada pela Justiça por conta da manifestação. A multa, caso a organizada seja punida, é de R$200 mil. Segundo o documento recebido pelos integrantes na sede da torcida, o protesto teria fechado a rodovia Ayrton Senna, que fica ao lado do CT Dr. Joaquim Grava. Membros da Gaviões ouvidos pela reportagem negam que o fato tenha acontecido. A torcida tem 15 dias para apresentar uma defesa e tentar evitar a multa. O protesto contou com cerca de 300 torcedores de várias torcidas organizadas. Apesar dos gritos de cobrança, a manifestação foi pacífica e durou pouco mais de uma hora. Os principais alvos do protesto foram o presidente André Sanches, o ex-diretor do Ilho Monteiro Alves, além de jogadores do atual elenco, como Cássio, Fagner, Luan e Jô. Essa não é a primeira vez nos últimos dias que a Gaviões da Fiel tem problemas desse tipo. No mês passado, a torcida chegou a estender faixas provocativas antes do derby, na Neoquímica Arena, pelo Brasileirão. Mudando de assunto. Thiago Nunes pela primeira vez falou sobre sua saída do Corinthians. O técnico, demitido após a derrota no Clássico para o Palmeiras, explicou que buscava no Timão a contratação de jogadores de nível europeu. Disse que se surpreendeu com as dificuldades financeiras da instituição e explicou as dispensas de Ralf e Jadson da equipe. Abre aspas. Claro que Ralf e Jadson poderiam ser úteis. São atletas de qualidade. Com a bagagem que têm, poderiam ser úteis. Mas ser útil é pouco para o Corinthians. Pensava em jogadores para serem titulares do Corinthians, do Manchester City, Real Madrid, Flamengo. Ser útil é desrespeito com a carreira deles. Percebemos que tivemos que buscar dentro do próprio Corinthians para sanar dificuldades. Como encarei a mudança de características de jogo, eles não iriam casar. Não sabia das dificuldades financeiras. Teve o agravante da pandemia. Acabou dificultando muito o trabalho da direção, que se esforçou para trazê-los. Muitos foram oferecidos, mas precisávamos de nível europeu, afirmou em entrevista à ESPN, que completou dando o exemplo de um outro clube brasileiro para exemplificar o nível de jogadores que era desejado no Timão. Thiago Nunes também evitou colocar em si mesmo todo o peso do desempenho e de sua consequente saída do cargo de técnico do Corinthians, culpando a diretoria por parte dos resultados. Abre aspas. Sobre a saída, tem coisas que não podem ser direcionadas para mim, mas sim para a direção. O trabalho foi transparente, sempre fui franco e direto. Cobramos quem tínhamos que cobrar, elogiamos quem tínhamos que elogiar. Fomos honestos. Dentro da proposta que nos foi colocada no ano passado, a intenção clara da mudança do método do trabalho, aproveitamento da categoria de base. Tentamos pensar primeiro no clube, no projeto, na continuidade. Tenho certeza, não é só no Corinthians. Resultado tem peso fundamental. É natural que aconteça. Mas em um ano de tantas mudanças, seria normal oscilar resultados. Não para o Corinthians. É uma grande cobrança, como no Flamengo, grande popularidade. É difícil imaginar que o torcedor possa aceitar o projeto, que aceite esse tempo e nos fatores que influenciam na oscilação de performance e resultado. Esse processo de mudança não popular vai trazer frutos a longo prazo. Ideias, perfil de jogadores. Corinthians precisa buscar um novo patamar, disputar títulos nacional e internacionalmente. É preciso para voltar a ser o grande clube que é, disse o ex-técnico do Corinthians. E você, amigo fanático? Gostou da demissão de Thiago Nunes? Ou você acredita que o treinador precisava de mais tempo para implantar sua filosofia europeia? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Na minha opinião, se começou errado,
fica difícil de dar certo. O atacante Mauro Bozelli, do Corinthians, foi oferecido a Peñarol, do Uruguai, no início do último mês de setembro, mas não despertou grande interesse do clube aurinegro, segundo apurou o ESPN. O argentino tem contrato com a equipe brasileira até o final deste ano e não deve permanecer. Seu futuro, porém, só será decidido depois do término do vínculo. O ESPN ainda obteve a informação de que Bozelli faz parte de uma vasta lista de um banco de talentos do Peñarol. Porém, o clube uruguaio sequer abriu negociação com o Corinthians. Com 35 anos e um salário acima da média no Corinthians, no caso quase dos R$500 mil por mês, o centroavante ficou muito distante do que o Peñarol pensa como ideal para o futuro. A reportagem da ESPN ainda entrou em contato com José Ribarren, empresário do atleta, que disse que Bozelli não conversou com nenhum outro clube neste período e que pensa em terminar o contrato com o Corinthians. Em crise financeira e com atrasos salariais nos últimos meses, o clube alvinegro não deve renovar o vínculo do atacante, que passaria a ficar à disposição do mercado a partir de janeiro de 2021. Atualmente reserva de Jô no Corinthians, Bozelli costumava revezar a vaga de titular até a chegada do atual camisa 9 com Wagner Love. Em 2020, o argentino soma 6 gols em 18 partidas e atuou em boa parte do Campeonato Paulista. Iniciou também a primeira fase da Conmebol Libertadores, na eliminação em casa para o Guarani, do Paraguai. O Corinthians terá uma novidade na escalação para o clássico contra o Santos nesta quarta-feira, às 19 horas, na Neoquímica Arena pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O recém-contratado Casares, bastante pedido nas redes sociais por parte da Fiel, será titular pela primeira vez. Se o polêmico meia vindo do Atlético Mineiro ganha vaga entre os titulares, Cantillo e Otero serão desfalques. A dupla foi convocada pelas seleções da Colômbia e Venezuela, respectivamente, para a eliminatória sul-americana. Para a vaga dos dois desfalques, Diego Coelho deverá optar pelo garoto Rony e por Casares. O recém-contratado pelo Timão deve atuar ao lado de Luan e fazer dobradinha com o lateral Fagner, pela ponta direita do ataque do Corinthians. Sem marcar gols há 300 minutos e na seca de vitórias há 3 jogos, o Corinthians deverá entrar em campo com Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton. Gabriel, Rony, Casares, Luan e Léo Natel. E Jô, no comando do ataque. O Corinthians ocupa a 14ª colocação com 14 pontos, apenas 2 da zona de rebaixamento. Ederson chegou ao Corinthians no início deste ano, mas mesmo com pouco tempo já coleciona números expressivos no alvinegro. O primeiro semestre do jogador foi extremamente positivo, conquistando a vice-artilharia do Campeonato Paulista. O volante anotou 3 gols, e ficou atrás somente do atacante Bozelli, que marcou em 5 oportunidades. Na partida contra o Fluminense, o atleta saiu aos 17 minutos e depois não foi mais utilizado pelo treinador alvinegro. Neste ano, Ederson jogou em 15 partidas, sendo que em 8 delas como titular. Foram 7 jogos no Paulistão e 8 partidas no Brasileirão, sendo 4 como titular em cada uma das competições. Falando em números, além de ser o vice-artilheiro do time no Paulistão desta temporada, ele é um dos melhores jogadores do elenco em termos de passes certos no campo adversário, segundo o SofaScore. No Paulistão, ele chegou a acertar 88% e no Brasileiro 85%. Quando falamos em bolas longas, o camisa 15 do Timão tem uma participação importante com 79% de acerto na competição estadual e 70% no campeonato nacional, além de 67% de duelos aéreos ganhos, demonstrando a eficácia do jogador para a posição de meio-campo. De acordo com as pessoas que acompanham os treinamentos do Corinthians, Ederson está se destacado na preparação e tem sido um dos melhores do elenco nos resultados do GPS, que apura os números de cada atleta durante os treinos. Quando chegou ao Corinthians, ele veio com a fama de ser um jogador de força, aliando a técnica, com bom passe, excelente chute e chegada na área adversária, e com bom domínio das ações de jogo. Essas características chamaram a atenção do clube de Parque São Jorge, que anunciou sua contratação em fevereiro deste ano. O jogador tem contrato com o Timão até 2025. O Corinthians detém 70% dos direitos econômicos dele, enquanto os 30% restantes ficam com o próprio jogador. Valeu, amigo fanático. Faça outro fanático feliz, compartilhando esse vídeo. Muito obrigado pelo like maroto.
Deixe aí nos comentários um salve e um vai Corinthians para fortalecer esse canal que também é seu. Valeu amigo fanático e vai Corinthians!